Eu quero convidar você a refletir na palavra de Deus nesse momento, o livro de Hebreus capítulo 12, versículo 24, onde vai nos falar sobre o sangue de Abel. E eu quero te falar com muito carinho sobre esta palavra, o significado dessa mensagem e aplicando para o que acontece nos dias atuais para as nossas vidas. Preste atenção no que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Esse texto vai falando para nós sobre a luta dos cristãos, sobre a sua busca à presença de Deus, a santificação, a libertação. E então o autor vai falar que o sangue de Jesus é o único remédio para curar a humanidade. Mas ele faz uma citação ao sangue de Abel, o primeiro sangue que foi derramado sobre a terra, a primeira vítima que caiu ao chão. E para o povo de Deus, essa lembrança do sangue de Abel era muito marcante, porque desde essa primeira vítima começou a injustiça sobre a terra. E então o texto de Hebreus vai falar na linguagem daquele povo, o povo judeu, dizendo: olha, vocês lembram do sangue de Abel? Que para eles era como se o sangue clamasse da terra, como se a terra não fosse capaz de sepultar aquele sangue, porque aquele sangue clamava do chão até Deus, como se Deus olhasse dos céus e visse aquele sangue sobre a terra clamando ainda. E é por isso que em Hebreus 12, 24 ele diz: olha, o sangue de Jesus, ele é capaz de te curar, de te salvar, de te libertar. Ele é superior ao sangue de Abel, que segundo a sua cultura, segundo a sua crença, ele ainda clama. Todos acreditavam que o sangue de Abel tinha um significado muito importante, como um clamor que subia até os céus. Por isso o texto de Hebreus fala disso. Lembra da história de Abel lá no capítulo 4 de Gênesis, versículos 10 e 11, quando fala que Caim matou Abel. E ali começou a injustiça. O pecado entrou com Adão e Eva, mas a injustiça, a traição, o homicídio, ali naquele momento em que Caim matou o seu irmão Abel. E então o sangue de Abel clama da terra até o céu. O que significa isso? O que isso tem a ver com os nossos dias atuais? Eu quero lembrar para você que Jesus também falou sobre o sangue de Abel. Está escrito em Lucas 11, 24, também em Mateus 23, 35. Quando Jesus, ele falou assim: desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus, sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Quando Jesus fala sobre o sangue de Abel, ele também cita Zacarias, que foi morto entre o altar da casa de Deus. Ele fala: olha, contas serão pedidas a essa geração. E lá em Mateus 23, 35, ele diz que é para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o de Zacarias. Quando Jesus cita o sangue de Abel, ele está atribuindo essa cultura que eles tinham de que o sangue dos inocentes clamava sobre a terra. O que significa isso? Um clamor por justiça. Há um clamor por justiça. Queridos, nós vivemos um tempo em que milhares de pessoas morrem todos os dias, em que ataques terroristas, em que incidentes, coisas horríveis vêm acontecendo e você vê pessoas morrendo todos os dias. E parece que nós nos acostumamos com essas notícias. Mas eu quero dizer para você que o sangue dessas pessoas clama da terra até os céus. E Jesus, ele cita o sangue de Abel
de uma maneira muito séria, dizendo que a geração prestaria contas das vítimas que acontecessem naquele período. E aí, queridos, isso me enche de muito temor, porque a nossa geração, nós vemos quantas catástrofes, quantas coisas acontecem, que muitas pessoas estão morrendo todos os dias. Vítimas de uma epidemia, vítimas de acidentes, vítimas da violência, vítimas do terrorismo. São sinais dos tempos. Guerras e rumores de guerras. E essas guerras acontecem no meio de nós. Epidemias. E quando Jesus fala do sangue de Abel, ele está dizendo que é um clamor por justiça. Quando ele diz que contas serão pedidas a essa geração, quando ele fala que sobre cada uma daquelas pessoas recairia o sangue daquele justo, é como se Deus cobrasse. Então o sangue de Abel significa um clamor por justiça. Isso me lembra que cada pessoa que nós temos perdido, quando Deus vê dos céus, ele vê aquilo como um clamor pela justiça. A justiça que o homem não pode dar, mas que Deus um dia dará. Naquele glorioso dia, em que ele estabeleceu o seu grande trono branco sobre todas as nações, e ali ele chamar todos os mortos, e o julgar com a verdade, ali sim se estabelecerá toda a justiça. E depois lá em Hebreus, também no capítulo 11, versículo 4, fala novamente do sangue de Abel, pela quarta vez. Além da narrativa de Gênesis, que mostra como ele foi morto e como seu sangue foi derramado. Em Hebreus capítulo 11, versículo 4, nos diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela também, depois de morto, ainda fala. Esse texto também diz que é como se o sangue de Abel ainda falasse, como se o testemunho de Abel ainda clamasse. Desde aquela primeira vítima, desde aquela primeira injustiça, e esse sangue clama pela justiça, agora é um clamor pela verdade. Deus sabia qual era a diferença do sacrifício de Caim para o sacrifício de Abel. Somente Deus sabia. Somente Deus sabe a diferença entre uma pessoa e outra. Somente Deus pode julgar. Mas o homem muitas vezes comete injustiças, e então, quando isso acontece, esse sangue é um clamor pela verdade. A verdade que somente Deus pode ver. Assim como somente Deus sabe o que aconteceu. Assim como somente Deus vê aquele sangue sobre a terra. Seria como se enterrasse, como se tampasse com a terra, e aquele sangue fluísse e clamasse. E clamasse a Deus. Existe um clamor, queridos, nos últimos dias. Existe um clamor profético do sangue das vítimas. E a igreja tem clamado, os profetas têm falado, os pregadores têm anunciado. Mas preste bem atenção. Deus tem ouvido o nosso clamor. Deus tem visto o nosso choro. Mas Ele também viu o sangue de cada uma dessas vítimas. Eu gostaria que você fosse despertado pelo Senhor, ao ver que cada uma dessas vidas, de tudo que acontece, talvez longe de nós, lá no Oriente, quando acontecem aquelas explosões, aqueles mísseis, aquelas destruições, aquilo tem a ver conosco, porque da terra o sangue daquelas pessoas está clamando. E aqui também em nossa terra, cada uma das vítimas. Eu termino falando. Nós lemos aqui 4 passagens que falam sobre o sangue de Abel, a primeira vítima. E o Senhor fala que assim como Ele não se esqueceu do primeiro, assim como o Senhor não vai deixar que Abel seja injustiçado, nenhum de nós. Porque Ele é um Deus justo. Ele é um Deus da verdade. O sangue de Abel clama pela justiça,
e clama pela verdade. E o seu Deus é um Deus justo e é um Deus verdadeiro. Então saiba, quem sabe você que passa por injustiças, quem sabe você que lamenta hoje pelo luto, pela perca de alguém. E todos nós como igreja paramos para pensar o que está acontecendo no mundo. Então o Senhor fala para mim, olha, fica tranquilo, meu servo, minha serva, porque eu estou vendo tudo o que está acontecendo. O sangue de cada uma dessas pessoas está clamando. Mas existe um sangue superior a esse, que é o que diz Hebreus 12, 24. É o sangue do Senhor Jesus. Esse sangue é capaz de fazer o que ninguém pôde fazer. De todas as vítimas, de todas as pessoas que tiveram seu sangue derramado. Mas o sangue de Jesus é capaz de perdoar e cobrir todo o nosso pecado. Eu quero orar por você neste momento. Talvez essa palavra pareça ser forte, mas naquele tempo, queridos, eles ofereciam sacrifícios no santuário. E quando nós falamos do altar de Deus, nós imaginamos aquele lugar na igreja. Naquela época era diferente. O altar naquela época era um lugar ensanguentado. Era um lugar em chamas. Tinha cinzas e fogo. Fumaça subiu ao céu. Essa era a imagem do altar. Quando eles iam ao templo e levavam o seu sacrifício, eles viam o sangue ser derramado. Eles viam o fogo subir. A fumaça subir aos céus. E eles entendiam, pelo derramar deste sangue, houve perdão. E através do sangue de Jesus, nós sabemos que nós fomos perdoados. Mas nós também estamos vendo. Assim como naquele tempo eles viam naquele altar, nós temos visto uma geração sanguinária. Muito sangue tem sido derramado. Isso é motivo da igreja clamar. Sabe por quê? Porque Deus ouve o clamor da igreja, mas Ele também vê o clamor deste sangue que está caindo sobre a terra. Que o Senhor desperte o seu coração, mas saiba que é um clamor por justiça e por verdade. E Deus fará isso. Que o Senhor conforte o seu coração. E você possa saber que assim como o Senhor fará justiça, desde Abel, a primeira pessoa injustiçada, a primeira pessoa traída, a primeira vítima, até a última, o Senhor fará justiça a todos nós. Vamos orar neste momento. Vamos orar por essas vidas. Vamos orar pelo nosso país, pela nossa terra, pelo nosso povo. Vamos pedir ao Senhor que venha sarar e confortar vidas que estão sofrendo agora. Senhor, quantas vidas, ó Pai, estão chorando pela injustiça, pela dor, pela violência, pelo sangue que é derramado sobre a terra. Pai amado, porque Deus, muitas vezes nós não conseguimos entender, mas nós sabemos, ó Pai, que acontece o cumprimento das profecias dos últimos dias. Então, Pai amado, se é isso, desperta a tua igreja. Acorda o teu povo para entender, ó Pai amado, que nada que acontece é em vão, mas o Senhor fará justiça na hora certa, quando o Senhor voltará. Pai amado, quantas pessoas, quantas vidas preciosas, vidas que foram compradas pelo sangue de Jesus, quantas pessoas têm se perdido. Mas eu creio que o Senhor Deus levantará um povo para clamar ao Senhor. E assim como o Senhor vê o clamor deste sangue, o Senhor ouvirá o clamor da tua igreja e sarará a tua nação. Abençoa, Pai amado, o teu povo. Abençoa, Pai amado, essa geração. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor amado, pela nossa insensibilidade, pela nossa carnalidade, pela nossa frieza, pelo nosso comodismo. Quantas vezes nós acostumamos com isso? Nós vemos notícias e não sentimos nada. Mas que o teu Espírito Santo nos faça gemer e clamar, assim como o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Clamar por essas vidas e que o Senhor venha, Pai amado, confortar estes corações. Nós abençoamos, Pai, o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.